cálculo luminotécnico também ainda tem dificuldades. Não é? O cálculo do fator de utilização, aquela interpolação no triângulo, naqueles triângulos semelhantes, muitos consultaram mal os valores. Mas, embora eu até teria indicado quais as lâmpadas que estamos aqui a considerar. Então, eu acho que é uma questão de exercício, é preciso fazer sempre exercício. Em relação a distribuição, é preciso abster-se um bocadinho, quer dizer, sair um bocadinho do papel, relacionar com a realidade. Então, se vocês forem a relacionar com a realidade, vão perceber que se nós formos a colocar aqui no caso anterior, né? O que nós estaríamos a dizer? Estamos a dizer 1 mais 1x mais 1x. 1x mais 1x igual a 2x. Então, estaríamos a dizer 2x igual a 25. Então, x igual a 12,5. Sabendo que o x indica a distância entre luminárias. Então, teríamos quantas colunas? Iríamos ter simplesmente uma coluna, 12,25, não é? 12,25, não é? Que é a distância, que seria a distância entre as duas filas de luminárias, não é? Entre pontos médios das duas filas de luminárias. E teríamos, nesse caso, a metade de 12,25 para a direita e a metade de 12,25 para a direita. Íamos ter metade de 12,25 à direita, metade de 12,25 à direita. E acabaríamos tendo 12,25 somadas as metades. Mais os 12,5 que estão ao meio. Totalizaríamos o comprimento total do espaço, do escritório de computadores. Então, logo, seria difícil nós empregarmos as 88 luminárias. Seria difícil. Não, esse exercício deve ser feito nessa perspectiva, nessa ordem de ideia. Pensar assim. Não é só no papel, mas abstrair-se um bocadinho, imaginar a realidade. O que estará a acontecer? O que estamos a fazer? Então, por isso, houve uma necessidade de aumentar o valor, o coeficiente de x foi aumentando, foi aumentando. Quando cheguei no 10, comecei a sentir um conforto. Um conforto. Porque o valor já que eu consegui obter já era menor do que 3,2, que é o valor da altura de montagem das luminárias. Então, fui fazendo o mesmo exercício em relação à largura. A largura também é igual a NY, não é? Que é a distância entre luminárias em relação à largura. Sim, digo? Docente, essa é a única condição que deve se verificar quando tivermos a determinar o valor de X? Se é a única convenção? Se é a única condição, o X tem que ser menor que o HM. Sim, tem que ser, sim, é a única condição, sim, tem que ser menor ou igual, atenção, menor ou igual entre então, 1 vezes a altura de montagem até 1,5 vezes a altura de montagem. Tá bem. Sim, até, estamos a dizer 1 vezes a altura de montagem até 1,5 vezes a altura de montagem. Então, o x ou y deverá ser menor aos valores que estão nesse intervalo. Tá bem, docente. Então, para o meu caso aqui, eu coloquei aqui para termos 3,2, tive que multiplicar com 1. 1 vezes a altura de montagem. A altura de montagem é 3,5. Então, tive logo 3,2, digo, 3,2, né? A altura de montagem é igual a 3,2. Então, 1 vezes 3,2. A é igual a 3,2. Então, calculei, fui ter um número menor que ele. Então, satisfaz a condição. Satisfaz a condição. E não só, também estudei numa perspectiva. Fui ver, são 88 luminárias. Então, eu estou diante do comprimento. Então, se eu posiciono 11 luminárias, então, ver aqui, vejam uma coisa. Eu tenho aqui 10x mais 1x. Passo a ter 11x. Aqui, passo a ter 11x. 11x. O que estou a dizer quando digo 11x? Estou a dizer o quê? Na realidade, estou a dizer que existem 10 espaços entre luminárias, metade à direita, metade à esquerda. Ele faz também um espaço. Totalizam 11 espaços. Então, ver a ideia, mais ou menos a ideia. A ideia foi esta. Então, passei a ter 10 mais o x, então passei a ter, nesse caso aqui, cerca de 11x. Então, 11x, estou a assumir que existem. Vou ter uma coisa, sabe, dos espaços em relação ao número de colunas das luminárias,
o número de colunas é maior. Então, nesse caso, estou a assumir aqui que existem 11 colunas também. Existem 11 colunas, né? Em relação ao comprimento. Em relação ao comprimento, veja isso, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Colunas, não sei se são colunas ou linhas nesse caso, essas aqui. Então, em relação ao comprimento, 11. Resultado desta soma, dx mais 1x, passamos a ter 11x, igual a 25. Então, o resultado saiu, de facto, menor que 3,2. Né? 3,2. O que significa que podíamos ter um valor aqui, um valor maior, se, por exemplo, nós multiplicássemos o HM, na altura de montagem, por 1,5, por exemplo. Se nós multiplicássemos 1,5 vezes a altura de montagem, íamos ter um valor aqui diferente deste, maior. Então, termos tido um valor aqui um pouco maior do que este, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele estaria dentro daquele intervalo. Seria menor, a condição sempre estaria satisfeita. Não é? Estaria sempre satisfeita, porque a condição está estabelecida nesse intervalo de 1 vezes a altura de montagem até 1,5 vezes a altura de montagem. Estaria dentro da condição. Não é? O mesmo também fizemos em relação à largura, como vinha dizendo, fizemos em relação à largura. L, que é largura, igual a N vezes Y, que é a distância entre luminárias em relação à largura, vezes 2 vezes Y sobre 2, igual a desde o que é a largura que nós temos no nosso exercício, esse desde aqui. Indica a largura do recinto, a largura daquele ambiente, não é? Que é desde igual a 7y mais 2y sobre 2. Nesse caso, estou a assumir aqui que são 8 linhas, né? 8 linhas em relação a 8 colunas, nesse caso, em relação à largura. 8, veja isso, vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas. Em relação à largura, então vamos ter 7 mais 2 vezes y sobre 2. Então, vamos ter 8y. Então, y aqui vai ser igual. Y vai ser igual a 10 dividido por 8. 10 dividido por 8, eu passei a ter 1,25. 1,5, de fato, vence que ele é menor ou igual a 3, a proposição é verdadeira. A proposição torna-se verdadeira para dizer que ele está a satisfazer a condição colocada, satisfaz a condição colocada. Então, por isso aqui, se vocês forem a observar, comecei a colocar. Então, afinal de contas, a distância entre luminárias em relação à largura, nesse caso, em relação ao eixo das ordenadas, passa a ter 1,25. 1,25 passa a ter a distância entre as luminárias em relação às ordenadas, em relação à largura. Então, e a distância entre a última luminária e a parede é a metade. Esta é a metade da distância entre luminárias. Aqui o exercício também foi o mesmo. Nós depois termos 2,27, que é a distância entre luminárias em relação ao comprimento. Então, temos aqui distância entre os centros das luminárias. Não é? Entre os centros das luminárias, não é? É dada também pela sua metade. Aqui temos a metade, que é a distância entre o centro da última luminária e a parede. Então, temos 1,135, que é a metade de 2,27. É assim como se procede a distribuição das luminárias. Aquela nossa aula teria terminado aqui, neste ponto. Depois de explicarmos esses detalhes, como se procede, então, a distribuição das luminárias. Essas são as 88 luminárias que estão assim distribuídas naquele ambiente, nesse caso, no estrutura de computadores. Ficarão distribuídas dessa maneira. 11 luminárias em relação ao comprimento e 8 luminárias em relação à largura. Ora, neste nosso exemplo, tivemos a sorte ou o azar, nesse caso, de termos o número das luminárias par e correspondente, com facilidade de garantir uma distribuição uniforme. Mas se nós tivéssemos tido um número que não garantisse uma distribuição uniforme, haveríamos de fazer o exercício de aumentar mais uma ou mais duas luminárias, por forma que facilite a distribuição, que garanta uma distribuição uniforme das luminárias ao longo
do espaço, né, que se pretende iluminar. Eu não sei se estão a compreender. Alguma questão, faz favor, turma, por colocar? Turma, eu estou em linha, vou falar convosco. Tá claro, docente. Tá claro, né? Eu sei que vocês são muito inteligentes. Se existe uma coisa que me deixa feliz é descobrir esse vosso lado de inteligência. Vocês são muito inteligentes, isso é muito bom. Tudo bem, então parabéns. Então vamos começar com a sessão de hoje, que havia preparado. A sessão que havia preparado para hoje é uma sessão também muito curta, né? Sessão 11. Uma sessão muito curta. Conseguem ver daí? Conseguem ver, turma? Faz favor? Ainda. Diga, conseguem ver? Ainda não. Ainda não? Ok, está bem, tudo bem. Vamos sacar. E agora, como é? Nós ainda estamos a ver a aula 10, docente. É melhor docente parar a partilha e começar de novo. Ainda estão a ver a aula anterior? Não é a aula anterior. Agora, como é que é? Tudo? Já conseguem me ver, né? Provavelmente. Ainda estão a ver a aula anterior? Até então. Sim, ainda estamos na aula 10. Ainda a aula 10. Da ver essa aula 11, como que ainda, porque não ainda essa aula 11, o que vai acontecer? E agora, como é que é? Também? Permanece? Continuam a ver a aula 11 ou já estão sintonizados comigo? Aí, turma, todos conseguirem visualizar esse para dar um sinal. Conseguimos ver, docente. Já conseguem ver? Sim, Aula 11? sim. Então, vocês mantinham-se em silêncio. Vou fazer esforço aqui. A ideia é que vocês deviam se pronunciar. Tudo bem. Então, nesse caso, essa é a nossa 11ª aula, né? Essa é a primeira aula de termos teórica, né? Teórica, prática, mistura. Fora das aulas dos testes, trabalhos pequeninos. Então, aqui temos o cálculo da iluminação, continuamos a nossa abordagem, cálculo da iluminação, com recurso ao método Lumens, né? Achei que também devia trazer de volta essa informação, de volta não, achei que também devia fazer parte dessa informação, só para que ficaram com uma ideia, né? Vocês são engenheiros, depois poderão desenvolver para o vosso futuro. Abordagem sobre o fluxo emitido pelas luminárias. Então, aqui, bem,
O fluxo Docente, desculpa interromper. Antes de avançarmos, está na hora de intervalo. é, chefe? Quem fala, chefe? Não, docente. Ah, é pela net. Chelsea. Ah, show. Ok, show. Chefe, está aí? Estou aqui, docente. O que é que está acontecendo hoje? Quer falar? Estou um pouco cansada. Mas a colega tem razão, está na hora do intervalo. Chefe está cansado, o que é que se passa? É sexta-feira. O, o corpo já entende que já está quase na hora de descansar, só que ainda temos aula. Docente ligou o microfone. Mas é isso, está na hora do intervalo. Ah, está bem, está bem, está bem. Estava a dizer que não estava a imaginar que compreendesse as coisas assim. O final de semana fosse objeto de muita, muita fadiga, não é? Não estava a imaginar que fosse assim. Pensei que por cada final de semana que se aproximasse, sentisse a necessidade de se empreender mais, não é? Se empreender mais. Pensei assim. Então, vocês pensam mudarem de atividades, né? Sempre que se aproxima o final de semana, né? Tudo bem. Então, vamos interromper por uma coisa de... Quanto tempo, chefe? Interrompemos a sessão. 10 minutos. Tudo bem. Então, voltamos quando forem 16h20, né? 16h20. Tudo E bem. 20 não, e 20 e 24. São 16 e 14 agora. Interrompemos há muito tempo já, só estávamos a conversar, chefe. Não, só o intervalo só começa quando o docente para de falar. Tá bem, até breve.
Podemos voltar à aula, docente. Obrigado. Voltamos à nossa sessão. Vamos voltar à aula. Sim. Então, suponho que tenham descansado o suficiente. Como sempre desejo descansar porque é de direito isso. É de lei. É de lei. Mas a própria atividade de ensino às vezes não nos permite tanta burocracia assim. O aprender eu comparo o aprender com alguém que desbrava uma mata. Então, quem desbrava uma mata não entra Deus. Não entra Deus. É um fruto de um esforço mental. Então, às vezes, na minha percepção, talvez eu até aprendi na mão. Também gostaria de aprender das pessoas. A pouca oportunidade que existe de interagirmos, eu sinto que é uma necessidade de explorá-la ao máximo, se possível. Não é? Porque é para a construção do homem novo. É para a construção de novas ideologias. Não é? De ser um especialista. Não é? Acho, minha percepção. Então, às vezes, tento cortar os intervalos por isso. Terminei 2 minutos, terminei 3. Mas sinto que tem estado a defender isso com garras. É de direito. É de direito. Tudo bem. Então, vamos dar seguimento à nossa sessão. Como estava a dizer, que, olha, acabamos, basicamente, terminando o primeiro tempo, só mesmo para explicar sobre a distribuição que é parte da aula que havia restado na sessão anterior. Então, vamos fazer um esforço por forma que hoje também não deixemos parte da sessão. Mas hoje não temos muita coisa. Uma coisa muito simples. Aqui vamos ser diferentes. Não, como estava aqui a dizer, né, que às vezes a disposição das luminárias, né, tem influência, né, na quantidade de fluxo emitido de acordo com os interesses que se pretende. E por isso aqui achei que devia trazer essa informação de volta e abordá-la com um pouco mais de profundidade, não com profundidade, mas com uma abordagem um pouco mais vista. Já havíamos falado de distribuição de fluxo numa das sessões anteriores, mas achei que esse detalhe tinha que fazer parte, só que não está lá contemplado. Que para nós iluminarmos uma região é de acordo com os interesses. Podemos iluminar a região colocando as luminárias dispostas para baixo, para o plano de trabalho, como podemos dispor as luminárias, não é, para cima e termos raios refletidos na parede, para não termos uma iluminação assim muito, se calhar, uma iluminação que nos deixa espreguiçados. Então, queremos uma iluminação mesmo para o descanso. Então, as luminárias podem ser dispostas de diferentes maneiras. Como aqui vem, o fluxo emitido por uma lâmpada é modificada pelas características da luminária. Pode-se definir a partir dos diagramas polares todos os tipos básicos de distribuição. Muitos fabricantes incluem nesses diagramas as percentagens de luz direta ou indireta. Então, neste caso, quando a luminária está disposta para cima, nós dizemos que essa iluminação é uma iluminação indireta. Quando ela está disposta para baixo, para o nosso plano de trabalho, então dizemos que essa disposição, né, dá-nos uma iluminação direta. Né? Uma iluminação direta. Agora pergunta-se, se nós dispomos não totalmente para cima e não totalmente para baixo, será direta ou será indireta? Né? Neste caso, chamaremos de difusa, a distribuição difusa. Então, vamos ver aqui na página. Então, existem essas diferentes distribuições. Esta aqui, estamos aqui a mostrar que a lâmpada, a luminária, toda está posicionada para iluminar o plano de trabalho. Então, essa é a iluminação direta. Então, esta aqui, o fluxo luminoso, neste caso, todo
está para cima. Né? Aqui temos um obstáculo, ela vai toda para cima. Então, nesse caso, a disposição aqui do fluxo luminoso da luminária, dizemos que é uma disposição indireta, né? Indireta. Nesse caso, é um fluxo indireto. Quer dizer, a lâmpada toda está disposta para cima, enquanto aqui está disposta para baixo. Essa primeiro tem que iluminar o teto, só depois os raios refletidos é que vêm até nós. Então aqui estamos a assumir que cerca de, se não estou em erro, 75% da luminária, a disposição, está para baixo. Mas parte dela, os 25%, estão para cima. Né? Essa disposição, eles disseram, dá maior parte direita. Quer dizer, maior parte direita. A maior percentagem, ela ilumina para baixo. E a menor percentagem ilumina para cima. A disposição das luminárias. Ela está mais aberta para baixo do que para cima. É a partir desta que encontramos iluminação direta e iluminação indireta. Iluminação, descrevo, neste caso, iluminação semidireta e iluminação semi-indireta, né? nesta ordem de ideia. Então, quando haver, essa é uma iluminação semidireta. É semidireta por quê? Porque a maior parte dela ilumina, é como este. Enquanto a menor é que é como este. Então, se a maior fosse para cima, fosse mais próximo deste, então a iluminação seria semi-indireta. Para este caso aqui, é iluminação semi-direta, porque a maior parte ilumina para o trabalho. Agora, esta, ela ilumina para cima e ilumina para baixo na mesma proporção. Ela é direta e indireta. Direto e indireto. Iluminação direta e indireta. Não é? Ela está na mesma proporção. Então, essa chamamos de difusa. É essa, difusa. Né? É difusa. A direção do fluxo luminoso das luminárias é difusa. É na forma difusa. Neste caso, estamos a assumir que a percentagem iluminada no plano de trabalho é igual à percentagem iluminada no teto. Né? No teto. Aqui vem as classificações, classificam-se a direção do fluxo luminoso das luminárias de forma direta, indireta, semi-indireta, difusa, como relacionado a seguir. Né? A seguir temos aqui alguma informação relacionada. Mas, só para frisar, esse detalhe que aportamos aqui em cima é muito importante. Nós dissemos aqui que muitos fabricantes incluem nos diagramas as percentagens da luz direta e luz indireta. Então, poderão encontrar em muitas literaturas em que essa disposição, direta ou indireta, está mostrada em forma percentual. Está mostrada em forma percentual. Né? Mostrar que aqui está mais, a luminária está mais aberta para baixo, o programa de trabalho aqui para cima, vem expresso na forma percentual. Né? Na forma percentual, por isso não poderão se admirar ao ver assim. Por isso aí eu lembrei que, olha, em muitas outras literaturas, o fluxo luminoso, né, da disposição das luminárias está expressa em percentagem, para mostrar que ilumina mais para baixo ou ilumina menos para cima. Ilumina mais para cima, ilumina menos para baixo. Né? Para baixo. Então, essa classificação é essa, como vimos, classificação disse iluminação direta, né? Direta, quando o fluxo luminoso é dirigido diretamente para o plano de trabalho, como estava a dizer. Tem como exemplo luminárias refletoras, ou também conhecidas como spots. Iluminação indireta. Iluminação indireta é aquela em que todo o fluxo luminoso é dirigido para não para o plano de trabalho, né? Como vocês veem aqui. É dirigido diretamente para, né? Quando o fluxo luminoso é dirigido diretamente para o plano de trabalho. Não. Aqui acho que faltou um não aqui. Vejam. Essa é direta, desculpa. A indireta, já estávamos a falar da indireta, né? A indireta, a direção de fluxo não é dirigido diretamente para o plano de trabalho, é dirigido para o teto, essa indireta. Quando o fluxo luminoso é dirigido diretamente em oposição ao plano de trabalho, em oposição, neste caso, para o teto.
né, em posição 180 graus. Normalmente são aquelas luminárias com a função decorativa, né, para os quartos, não sei o quê, para alguns hotéis, né, em alguns pontos onde precisa-se uma iluminação para descanso, né, não precisamos de uma iluminação uma iluminação que deixa as pessoas cansadas, né? Cansadas. Tudo bem. Então, temos aqui outra iluminação semidireta, também como já havia falado, semidireta quando a maior parte está mais para o plano de trabalho do que na oposição. Nesse caso, aqui vem quando parte do fluxo luminoso é dirigido diretamente e predominantemente ao plano de trabalho. E a outra parte é voltada ao mesmo, né? Voltado, tipo, está na oposição, porém, na forma de reflexão. Semi-indireta, né? Quando semi-indireta, o nome já diz, semi-indireta, quando a maior parte estiver colocada mais para cima, né? O fluxo é emitido mais na posição oposta ao do plano de trabalho. Isso aqui vem quando parte do fluxo chega ao plano de trabalho por efeito indireto. Nesse caso, depois de incidir os raios no teto, eles refletem-se. Então, é esse efeito indireto que se refere aqui. E a outra parte, diretamente. Né? A menor parte chega diretamente. Tudo, em muitas literaturas, tem isso na forma percentual. Geral difusa. Quando o fluxo luminoso apresenta a mesma intensidade em todas as direções. Nesse caso, estamos a dizer para o teto, assim como para o plano de trabalho, ele apresenta o fluxo luminoso é distribuído com uma intensidade igual. Isso mesmo era mesmo para recordar, que poderão encontrar em algumas literaturas, onde perceber que uma fórmula aqui que nós não contemplamos e também tem sido emprego. Estão a ver que quando aqui a iluminação não é direta, já não empregamos aquela fórmula do cálculo de índice local, quando não é direta. Não tem uma outra fórmula, né? Tem uma outra fórmula, se calhar na próxima aula poderei trazer. Tem uma outra fórmula, já não é aquela que nós usávamos para o cálculo de índice local, onde índice local é igual barra de fração, né? Comprimento vezes largura, a dividir por altura de montagem, entre parênteses, comprimento mais largura. Já não é o cálculo do índice local, já não é efetuado daquela maneira quando a iluminação não for direta. Já tem uma outra forma. Mas achei que estávamos a sair muito do âmbito da abordagem. Mas poderia trazer a fórmula na próxima sessão, assim que, se isso fosse interessante, né? Mas está fora das minhas exigências, porque eu estou a dar sobre conceitos básicos para ter informação. Então, a partir daí, o estudante poderá desenvolver a área, já tem um ponto de referência para proceder às investigações. Então, nesse caso aqui vem, também para recordar, é uma abordagem que havíamos dado da vez anterior, uma das sessões anteriores, com vista a uma conveniente subdivisão da instalação. Recomenda-se que o quadro de entrada tenha pelo menos os seguintes circuitos. Circuito de iluminação, deve-se garantir circuito de iluminação. No circuito de iluminação, a recomendação, um circuito até 5 compartimentos, que já havíamos abordado. 2 circuitos para mais de 5 compartimentos, né? Isso já havíamos abordado em relação à iluminação. Em relação à tomada de uso geral, tudo, nesse caso. Um circuito até 5 compartimentos, como também já havíamos falado, desde que existam instalações fixas de climatização ambiente, elétrica ou não. 2 circuitos para mais de 5 compartimentos, desde que existam instalações fixas de climatização ambiente, elétrica também ou não. Né? Estamos a dizer aqui que para cada circuito, né? Estamos os circuitos, o quadro elétrico, a divisão de circuitos. Temos que ter uma ideia, um conjunto deste ambiente. Então, alimenta quantos compartimentos? Né? Alimenta quantos compartimentos na matéria de iluminação, como também aqui da matéria de tomada. Um circuito deve controlar quantas tomadas? Né? Aqui, já havíamos feito essa referência. No caso de não haver instalações fixas para climatização ambiente elétrica, o número de tomadas a prever deve ser determinado, tendo em atenção os valores indicados para instalações fixas, né? Para instalações fixas ou não, de climatização ambiente elétrica, 80 ou 80 para metros quadrados. Né? Aquela coisa de prever cargas, prever tomadas de uso específico.
temos que prever tomadas de uso específico. Então, depois vem também aqui, recomenda-se que cada circuito não sirva, em regras, mais de 8 pontos de utilização. Cada circuito, uma recomendação. Não pode servir mais de 8 pontos. Estamos a dizer que um circuito não pode ter mais de 8 tomadas. Um circuito não pode ter mais de 8 tomadas. Né? De acordo com a mesma recomendação também. Isso serve para tomadas, assim como serve também para iluminação. Né? Iluminação. Para o efeito, devem ser consideradas como um só ponto de utilização. Né? Deve ser a lembrar, simplesmente, não porque a gente não sabe. Deve ser considerado como um só ponto de utilização um aparelho de iluminação com várias lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Podemos ter uma luminária com 2 lâmpadas, uma luminária com uma lâmpada, uma luminária com 2 lâmpadas, uma luminária com 3 lâmpadas. Neste caso, este é considerado como um ponto de utilização. É um ponto de utilização. Pese embora estarem alocados na luminária muitas lâmpadas, então é tido como um ponto de utilização. 2 ou mais tomadas de corrente agrupadas no mesmo aparelho, tomadas múltiplas. Estamos a assumir nesse caso que nós temos uma tomada, um ponto de tomada, né, monofásica. Então ligamos uma extensão, em que a extensão tem muitas tomadas múltiplas. Então este ponto deve ser considerado apenas como um ponto de utilização. Pese embora termos ligado uma extensão, e a extensão possui muitas tomadas múltiplas, né, possui tomadas múltiplas, esse ponto é tido como um ponto de utilização. Não é? Eu não sei se estamos juntos em matéria de linguagem. É tratado como fosse um ponto de utilização. A quem perguntaria, mas por que formador? Por que temos tratado de um ponto de utilização uma vez nós já ligamos uma extensão? E a extensão possui consigo tomadas múltiplas. Não. A secção dos condutores que chegaram naquela tomada está prevista para uma só tomada. Está prevista para uma só tomada. Uma potência específica também que queremos calcular. Qual é a potência reservada para cada tomada? Qual é a potência reservada? Então, neste caso, as prescrições anteriores devem ser complementares com as que se seguem. Né? Para complementar isso, para compreender isso, então, precisamos procurarmos esclarecer, discriminar o sentido dessas abordagens que temos aqui. A primeira abordagem é essa. Em dependência cuja área seja igual ou inferior a 37 metros quadrados, a determinação de número de tomadas deve ser feita seguindo as seguintes condições adotadas. Né? Adotando-se aqui conduzir a maior calor. Neste caso, uma tomada para cada 3 metros quadrados, com fração de perímetro de dependência. Então, neste caso, estamos a assumir, se estamos num quarto, temos que medir o quarto, não é? Com uma fita métrica, o seu perímetro. Perímetro que é o comprimento da largura, das larguras, somado com o comprimento dos, né? Comprimento dos comprimentos, como quis dizer. Né? A distância das larguras adicionada à distância dos comprimentos. Então, como um quarto pode ter a forma retangular ou a forma quadrangular, não é? Vamos somar 2 vezes comprimento mais 2 vezes largura. Então, isso chamaremos de perímetro. Perímetro é o comprimento da linha, basicamente. O comprimento de uma linha. Então, neste caso, estamos a dizer, a cada 3,5 metros ou fração, temos que atribuir uma tomada. O que estamos a dizer? Se a soma dos 2 comprimentos mais as 2 larguras, por exemplo, resultar em 7 metros, quantas tomadas temos de dispor? Eu estou com a turma ou a turma está ausente? Está com a turma, sim. Mas não está a responder, a turma não está viva. Está, sim. Quantas tomadas, docente? Quantas? 2. 2, né? 2 tomadas, porque prevê-se que a cada 3,5 metros ou fração
temos que atribuir quantas tomadas? Uma tomada a cada 3,5 por fração. Quando digo 3,5 por fração, o que estamos a dizer? Estamos a assumir uma situação em que, por exemplo, tenhamos o perímetro é igual a 9. Somado feito o cálculo 2 vezes comprimento, 2 vezes largura igual a 9 metros. É o perímetro, não é verdade? Então, pergunta, quantas tomadas temos que prever? Quantos 3,5? Temos 9 a dividir por 3,5. Quantos 3,5, mais ou menos? Tudo bem. Teremos 3,5, 3,5. Então, neste caso, para cada 3,5 vamos dispor de uma tomada. Então, íamos ter uma fração. Íamos ter uma outra parte que ficará expressa em forma de fração. Então, essa parte ficará expressa em fração. Vamos atribuir também uma tomada. Neste caso, terão que ser três tomadas. Pese embora a outra fração não constituir, não perfazer 3,5. Mas depois vamos ver com base dos cálculos. Uma tomada para 4 metros quadrados. Se levarmos em conta a área, então. Uma tomada para cada 4 metros quadrados da fração da área, da dependência. Né? Nesse caso, levarmos em conta a área. Levamos em conta a área, vamos tomar como referência 4 metros quadrados. Atribuir uma tomada. Em dependência cuja área. Estas fórmulas que há pouco tempo fiz menção são relativas a dependências cuja área é inferior ou igual a 37 metros quadrados. Agora, em casos de a área for superior a 37 metros quadrados, então vejam como nós calculamos agora. Em dependências cuja área seja superior a 37 metros quadrados, o número de tomadas deve ser determinado de acordo com as condições. Primeira condição, 8 tomadas para os primeiros 37 metros quadrados de área. Muitos meus estudantes que eu já dei essa cadeira, aqui, essa parte, mete muita confusão. Perde notas para dessa linguagem aqui. Essa linguagem que está aí. Atribuir 8 tomadas, quando a área do local, do ambiente, for maior que 37 metros quadrados, então, recorre-se já a esses métodos, já não aqueles métodos anteriores, recorre-se a esses métodos. Então, atribuir 8 tomadas aos primeiros 37 metros quadrados de área, não é? A seguir, atribuir 3 tomadas para cada 37 metros quadrados ou fração adicional. 2 condições deverão ser usadas, sobretudo quando a área for maior que 37 metros quadrados. Né? Vamos aqui ver um caso muito prático, né? Muito prático, de emprego de parte disso que nós abordamos. Vamos começar pelo circuito de iluminação, como estávamos a falar aí, né? Distribuição de acordo com o número de dependências, né? Número de circuitos, como tivemos número de circuitos de acordo com o número de dependências, número de locais para dispor a iluminação. Então, vamos aqui, começamos. Circuito de iluminação. Em relação ao circuito de iluminação, vamos avaliar do ponto de vista da fonte. Do ponto de vista da fonte, o que nós fazemos? O cálculo de potência da fonte é dada por tensão vezes intensidade vezes cosseno de φ. Depois trata-se de corrente alternada. Né? Do ponto de vista da fonte, a fórmula é essa. Mas, o que nós fazemos normalmente? Normalmente, quando estamos a dimensionar uma instalação, em relação ao circuito de iluminação, nós sabemos que o circuito de iluminação temos que dispor 10 amperes, um disjuntor de 10 amperes. Mas, se nós estamos a dimensionar uma instalação, não temos que prever, não temos logo a priori ocupar os 10 amperes daquele dispositivo de proteção. Então, faz-se uma reserva no próprio dispositivo de proteção para prever que com o decorrer do tempo poderá vir ocorrer uma evolução de carga. Não é? Então, temos que deixar uma margem que é chamada de reserva. Então, neste caso, faz esse exercício. 10 amperes estão para 100%, é verdade. Estão para 100%, não é? Da corrente que pode proteger. 10 amperes. Então, nós temos que pôr uma reserva de 30%. Recomenda-se pôr uma reserva de 30%. Então, se colocarmos nos 100% uma reserva de 30%, ficaremos com 70%. Então, X está para 70%. X está para 70%. Então, vamos calcular o valor de X. Então, X sobre 10, não é? Primeiro, temos 10 está para
está para 100%, X está para 30%. Então, calculamos isso, não sei o que, por dois extremos, acabamos resultando aqui, nessa igualdade aqui de frações. Então, isolado X igual a 7 amperes. O que significa que, quando estamos a dimensionar para o dispositivo de proteção, só temos disponibilizado uma fase inicial 7 amperes. Os circuitos deverão ser distribuídos considerando que temos 7 amperes disponíveis. Os outros 30% ficam como reserva, os 3 amperes. Então, é daí que, aqui, do ponto de vista da fonte, substituímos 220, que é a tensão da fonte, não é? Vezes a corrente. A corrente, em vez de 7, em vez de 10, que é a corrente que o dispositivo de proteção suporta, vamos colocar 7, a prever que fizemos uma reserva de 30%. Vezes 0,8, que é uma constante daqui, né? É uma constante de quociente, fator de potência. Então, temos, afinal de contas, enquanto o fator de potência for 0,8, temos 1.232 watts reservados para o circuito de iluminação. Para um circuito de iluminação, está reservado, não é? Está reservado uma potência de 1.232. Turma, estão a compreender o que estou a abordar? Tudo bem. Então, se o ponto de vista da carga, deixamos de falar lá da carga já. Não, colocamos potência da carga igual à potência da lâmpada mais a potência do equipamento. Neste caso, estamos a assumir uma lâmpada fluorescente, por exemplo. Uma lâmpada fluorescente, se vocês quiserem recordar, como vimos também na abordagem sobre as lâmpadas fluorescentes, nós fizemos as lâmpadas fluorescentes para além do tubo, não é? Do tubo que garante a tal descarga entre os elétrodos de tungstênio, não é? Também possuímos outros elementos auxiliares, que é o caso dos arrancadores, que é o caso do balastro, né? Vimos o arrancador com estruturas metálicas, mas é acoplado em paralelo com um condensador para garantir efeitos de interferências, né? Interferências, de rádio, ou qualquer outra frequência. E temos o balastro, nesse caso, que garante, é um limitador da corrente. Ele funciona como se fosse um autotransformador. Então, neste caso, para levar em conta a potência do balastro e do arrancador, então coloca-se aqui potência da lâmpada mais potência do equipamento. Esse conhecimento é um conhecimento específico. Muitas pessoas não levam em conta, nem têm ideia que o balastro, assim como o arrancador, também tem a sua potência. Então, para levar em conta a potência desses equipamentos auxiliares, então, admite-se a potência do equipamento, coloca-se 25% da potência da lâmpada. 25% da potência da lâmpada corresponde à potência do equipamento auxiliar. Então, passarmos a ter potência da lâmpada mais 25%. A potência do equipamento é dada por 25% da potência da própria lâmpada. Nesse caso, aqui temos 64. 64 estou a assumir o quê? O que estou a assumir 64? Estou a assumir que naquelas nossas luminárias, se vocês quiserem recordar, colocamos luminárias que possuem duas lâmpadas de 32 watts. É assim que nós abordamos. Luminárias possuem duas lâmpadas fluorescentes de 32 watts. Foi o que nós abordamos. Então, eu somei 32 watts mais 32 watts em relação às lâmpadas, em relação aos tubos, nesse caso. Não é? Mais de 25%. Mais de 25% da sua potência total. Então, passamos a ter, nesse caso, 64 mais 32 mais 32, mais 25% vezes total 64. Passei a ter 80 watts. 80 watts é a potência de cada luminária. Aqui, estou a tratar de luminária, não estou a tratar de lâmpada. Potência de cada luminária, temos 60 watts. Então, como a potência da fonte, depois de uma reserva de 30%, temos 1.232. Então, passamos a ter número, neste caso, este N indica-nos número, então, de luminárias. Não é? Número de luminárias para cada circuito. Estamos a referir em relação a um circuito. Número de luminárias em relação a um circuito. Esses luminárias aqui em relação a um circuito. Porque esse 1.232 é relativo a um circuito de iluminação. Um circuito de iluminação. E é reservado 1.232 watts. Então, levamos, neste caso, a potência da fonte de potência de carga. Para encontrarmos, neste caso, o número de luminárias por circuito.
Então, 1202 sobre 80, que é a potência da carga. Obtivemos 16 luminárias para cada circuito, o que significa naquelas 88 luminárias, cada 16 luminárias devem ser comandadas por um disjuntor de 10 amperes, em que já está prevista, já foi levada em conta uma reserva de 30%. Por isso aqui vem 16 luminárias com duas lâmpadas, 32 watts, por circuito. Não sei se a turma está aí me acompanhar. Depois aí, pronto, temos N igual ao número de fluxo total sobre o número de luminárias sobre o número de luminárias por cada luminária. N vezes fluxo. Então, nesse caso, temos 16, como nós vimos aqui. Esse aqui nós estamos preocupados, esse N indica o número de circuitos. Então, quantos circuitos nós teremos? Para nós determinar o número de circuitos, temos que conhecer o número de luminárias total. E temos que conhecer também cada luminária possui quantas lâmpadas. E qual o fluxo de cada luminária. Então, neste caso, teremos aqui 2 vezes fluxo, vezes o número total de luminárias. Então, nesse caso, para uma luminária, um circuito, são 16 luminárias. Então, 16 luminárias para cada circuito. Então, teremos 88 luminárias a dividir por 16. 88 luminárias a dividir por 16 por cada circuito, então passaremos a ter 6 circuitos. Precisaremos ter 6 circuitos para o escritor de computadores. Não é? Então, nesse caso, estamos a dizer aqui que teremos 6 disjuntores de 10 amperes. Não é? Para garantir a iluminação. Então, são necessários 6 circuitos de iluminação para iluminar os escritórios de computadores. Não é? Então, são necessários 6 circuitos. Nesse caso, estamos a dizer 10 disjuntores. Temos que comprar 10 disjuntores de 10 amperes para garantir a iluminação do escritório. Neste caso, uma coluna, podemos garantir com, se calhar, 2 colunas, né? duas colunas, podemos colocar aí, desde que prefaçam 16 luminárias. Né? 16 luminárias para cada coluna, 16 luminárias para cada coluna. Então, vamos aí distribuindo, vamos assim, encontrar, né? 16, como estávamos a dizer aqui, 16. 16, isso. 16. Calculamos aqui. Números de 16, sim, 16. Nesse caso aqui temos número de circuitos, né? Número de circuitos. Aqui temos número de luminárias, né? Esse é o número de luminárias, como vem, 16 luminárias. E número de luminárias por cada circuito. Enquanto aqui é o número de circuitos. Como um circuito possui 16 luminárias, e no total dos computadores são 88 luminárias, então 88 luminárias por 16 luminárias de cada circuito, passamos a ter 6 circuitos. Por isso aqui vem, são necessários 6 circuitos. Aqui, esse indica o número de circuitos. Então, depois vamos aqui circuito de tomadas. Como que faremos? O procedimento é o mesmo. Do ponto de vista da fonte, temos que ter uma reserva também de 30%. Mas é preciso saber, não é preciso lembrar que para o circuito de tomadas está reservado um disjuntor de quantos amperes, turma? Reserva-se um disjuntor de quantos amperes para o circuito de tomadas? 6. De uso geral. 16 amperes, exatamente, 16 amperes. Então vamos fazer o mesmo exercício. 16 amperes estão para 100%. Então, 70% estarão para quanto? Estarão para X. Então, isolado o X é igual a 11,2 amperes. Então, vamos do ponto de vista da fonte. Vamos substituir aqui onde vem corrente por 11,2. 220 vezes 11,2 vezes 0,8 por uma constante, por fator de potência, temos 1971,2 watts. Neste caso, 1971,2 watts é a potência que está reservada para cada o que, turma? Para cada circuito de iluminação. Para cada circuito de iluminação. Liga? Não é de tomada docente? De tomadas docente. Liga? Para cada circuito de tomadas. Exatamente, sim, é isso. Para cada circuito de tomada. Para cada circuito de tomadas. Para cada circuito de tomada. Está reservado 1971,2 watts. Para cada circuito. A fonte, cada circuito está reservado esta potência. Então, vamos supor, do ponto de vista da carga.
do ponto de vista da carga, potência da carga igual a potência da fonte sobre o número, não é? N vezes φ1. Nesse caso, é o número de tomadas que estão reservadas para cada circuito. De acordo com a norma que nós vimos anteriormente, aquela recomendação que nós vimos anteriormente, para cada ponto, quantos pontos de utilização estão previstos para cada circuito. Então, aqui é o número de pontos de utilização, nesse caso, número de tomadas previsto para cada circuito. De acordo com a norma já diz, o número de tomadas previsto para cada circuito é 8. Por isso lá vem, não pode ultrapassar 8 pontos de utilização. Não pode ultrapassar para cada circuito. Então, como para cada circuito não pode ultrapassar 8, então nós colocamos 8. Então, levamos essa potência da fonte e dividimos por 8. Aqui ficaremos com uma ideia. Quantos watts estão reservados para cada tomada? Para cada tomada de uso geral. Estão reservados quantos watts? Então, estão reservados 246,4 watts. Tudo bem. Cálculo de número de tomadas de uso geral para o escritório de computadores. Né? Número de tomadas. Já queremos saber especificamente o número de tomadas. Então, tomando como referência o nosso exercício anterior. Né? A área do retângulo, nesse caso do escritório de computadores, é dado por comprimento vezes largura. Nesse caso, 25 vezes 10. Passamos a ter 250 metros quadrados. É maior do que 37 metros quadrados. Temos que seguir aquelas considerações que nós deixamos lá atrás, teóricas, em que se a área for maior ou igual a 37 metros quadrados, qual é a recomendação? A primeira recomendação qual é? Temos que reservar 8 tomadas, não é? Atribuir 8 tomadas para os primeiros 37 metros quadrados. Então, nesse caso, como a área é maior que 37 metros quadrados, vamos já conosco, já temos uma ideia. Estão reservadas quantas tomadas para os primeiros 37 metros quadrados, turma? Quantos? 8 tomadas. Nesse caso, atribuir 8 tomadas para os primeiros 37 metros quadrados. É a primeira condição. Então, essa primeira condição temos por em reserva, ok? Já temos essa primeira condição. Vamos ver o que diz a segunda condição. A segunda condição ainda diz, olha, temos que atribuir 3 tomadas, não é? 3 tomadas para os 37 metros quadrados restantes e a fração de área. E a própria fração de área. Então, vamos recorrer à fórmula. A fórmula é esta. Número de tomadas, né? Número de tomadas é igual à área, indica a área, menos 37 metros quadrados, sobre 37 metros quadrados. Passamos a ter 250 menos 37 sobre 37. Então, tivemos aqui 5,8. 5,8. O que estamos a dizer aqui? É fração. Parte inteira. 5, 0,8, parte fracionada. Então, eles disseram, a parte fracionada, que é 0,8, temos que atribuir quantas tomadas? 3 tomadas. E a parte inteira, também por cada 37 metros quadrados, porque aqui se a gente diz 5,5, se a gente calculamos isso tudo e chegamos a 5, estamos a assumir que são 5,37. Desculpa pela linguagem. São 5,37. São 5,37. Estamos a 37, mais 37, mais 37, mais 37, mais 37. São 5,37. Então, neste caso, para cada 37, não é? De acordo com a segunda condição, temos que atribuir quantas tomadas? 3 tomadas. Atribuir 3 tomadas. E também atribuir 3 tomadas para a fração de área. Nesse caso, temos 5, que é a parte inteira, 0,8, que é a parte fracionária. Então, temos até essa parte fracionária, também temos que atribuir 3 tomadas. Então, teremos que atribuir 5 tomadas, né? 3 para cada 37 metros quadrados, 5 vezes. Aqui também, essa fração 0,8, também temos que atribuir 3 tomadas. Então, significa o quê? O que significaria isso? Significaria termos aqui, nesse caso, 5,37 e aqui 0,8 também acabam sendo, neste caso, no total, 6,37. Acabam sendo 6,37. Por que algumas literaturas, por erro, eles dizem que é uma aproximação? Não é uma aproximação. Mesmo se aparecesse 5,2, o estudante pode aproximar para 5.
Então, estaria a cometer erro. A esta fração deverá ser atribuído também 3 tomadas. Mesmo que seja 0,2, atribuir 3 tomadas. Enquanto a outra parte, esse 5 representa que temos 5,37. Temos 5,37. A cada 37 metros quadrados, atribuir 3 tomadas. É a segunda condição. É o que diz a segunda condição. Então, passaremos nesse caso a ter aqui, neste caso, esse 6 como surge? Surge por esta fração adicionado com o 5. A fração, que é 1, nesse caso 0,8, que atribui-se o mesmo número de tomadas, somado acaba sendo 6. Né? 5 mais essa outra condição acaba sendo 6. Como a fração atribui-se 3 tomadas e a cada 37 metros quadrados atribui-se 3 tomadas, então passamos a ter 6 aqui. Então, nesse caso, aplicamos 6 e atribuir 3 tomadas a cada 37 metros quadrados. Então, 6 atribuindo 3 tomadas a cada 37 metros quadrados, não é? Mais 8 da primeira condição. Mais 8 da primeira condição, que são resultantes da atribuição dos primeiros 37 metros quadrados. É a primeira condição, aqui. É a primeira condição, 8. Então, nesse caso, temos 6 vezes 3. Estamos a assumir que a cada 37 metros quadrados foram atribuídas 3 tomadas. Enquanto aos primeiros 37 metros quadrados foram atribuídos 8 tomadas, então passaremos a ter 26 tomadas. Então, o escritor do computador temos que prever 26 tomadas. Eu não sei se falei muito, não sei se está a ser compreendido. Mas para o escritor do computador deve-se prever 26 tomadas. Nesse caso, que o resultado de 6 vezes 3 mais 8. 8, primeira condição. 6 é a soma de 5 mais como cada 37 metros quadrados é atributo de 3 e a fração é atributo de 3, então podemos somar 1 daqui e 5 daqui, passamos a ter 6. Então, 6 vezes 3, porque a cada 37 metros quadrados é atributo de 3 tomadas. Então, para efeito, temos que multiplicar 6 vezes 3 mais 8 igual a 26. Né? Teremos 18 mais 8 igual a 26. 26 o quê? 26 tomadas de uso geral. 26 tomadas de uso geral. Então, aqui depois vem o cálculo de... Há alguma dificuldade em relação a isso, turma? Eu estou a correr, não sei, a turma está toda em silêncio. Não sei se está em linha. Sim. Eu só não percebi de onde é que vem o 6. Desculpa? Não percebi de onde é que vem o 6. O 6 surge por uma aproximação que estamos a fazer. Porque o que se assumiu na relação à segunda condição? Em relação à segunda condição, assumiu-se que a cada 37 metros quadrados atribui-se 3. E a fração atribui-se 3 também. Então, como a cada 37 metros quadrados e a fração atribui-se o mesmo número de tomadas. Então, e o 5, este 5 aqui, que está aqui, esse 5 está a representar que existem 5,37 metros quadrados. Existem 5,37 metros quadrados. É o que está a indicar esse 5 aqui, que é a parte inteira. Então, como a cada 37 metros quadrados, em relação à segunda condição, a cada 37 metros quadrados atribui-se 3, um número igual a cada fração, porque a cada fração também atribui-se 3. Então, como atribui-se o mesmo valor à fração, assim como a cada 37 metros quadrados, então, por isso, em vez de trabalhar por 5, passamos a puxar para 6. Mesmo se fosse 5,2, havemos de pôr 6 aqui. 5,1, havemos de pôr 6. Porque estamos a assumir, estamos a responder às duas condições colocadas. Atribuir 8 tomadas para os primeiros 37 metros quadrados. Isso ocorre quando a área calculada for maior de 37 metros quadrados. Então, a cada os primeiros 37 metros quadrados, atribuir, nesse caso, 8. Os primeiros 37 metros quadrados, atribuir 8 tomadas. 8 tomadas. Então, depois, a segunda condição, os 37 metros, a cada 37 metros, neste caso, a cada 37 metros, atribuir 3 tomadas. Assim como também a fração, atribuir 3 tomadas. Eu não sei se estou a ser compreendido. Estão a compreender? Estou a abordar aqui. Turma, está em linha? Sim, docente. Tudo bem. Então, estamos a responder esse detalhe. Vejam. Em dependência cuja área seja superior a 37 metros quadrados, o número de tomadas deve ser determinado de acordo com as seguintes condições. Primeira condição, 8 tomadas. 8 tomadas para cada
para os primeiros 37 metros quadrados de área. 8 tomadas. Segunda condição, 3 tomadas para cada 37 metros quadrados, ou fração adicional. Ou fração adicional. Sabem que fração, quando temos ou, é uma conjunção. Né? Ou vem da soma. Né? Não é uma conjunção, desculpa. Conjunção seria I. Essa é uma disjunção. Nesse caso, é o resultado de uma soma. Né? Uma disjunção. Ou. Né? É o resultado de uma soma. Né? Compreendem isso, né? Questão de linguagem mesmo. Então, o tratamento é basicamente este, que deve ser dado. Né? É basicamente este que deve ser dado. Então, neste caso, temos 6, mas, por exemplo, se nós tivéssemos 4,2, o que nós passaríamos a ter? 4,2. O que teríamos, turma? Podemos fazer juntos 4,2. Passaríamos a ter o quê? Diga? Se o valor aqui fosse 4,2, quantas tomadas seriam precisas para fazer o computador? 3 mais 8. Diga? Teríamos 5 vezes 3 mais 8. 5 vezes 3, 15 mais 8 dá quanto? 23 tomadas, né? 23 tomadas, sim. Essa aqui é a filosofia. Né? Compreender que aquele 8 que nós temos, proveio do quê? Proveio para satisfação da primeira condição. Essa primeira condição. Quer dizer, as duas condições devem ser satisfeitas em simultâneo. Quando a área for maior que 37 metros quadrados, né? Temos que calcular de tal forma a satisfazer as duas condições em simultâneo. As duas condições deverão ser satisfeitas em simultâneo. Então, como estava a dizer aqui, depois o cálculo do número de circuitos, né? Cálculo do número de circuitos, de tomadas, né? Do escritório, de computadores. Número de circuitos. Então, aqui colocamos o número de tomadas, calculamos juntos, temos 26 tomadas, né? 26 tomadas, e vamos distribuir, então, em relação aos circuitos. Né? Vamos distribuir em relação aos circuitos, então. O que nós passaremos a ter? 26 tomadas. E nós temos informação que cada circuito deve possuir 8 tomadas. Já temos isso de acordo com aquela recomendação que recebemos. Então, e aquela recomendação vem da norma, que não pode ter mais que, não é? Um ponto de utilização não pode ter mais que 8, não pode ter mais que 8 pontos de utilização. Um circuito não pode ter mais de 8 pontos de utilização. Então, neste caso aqui, o cálculo do número de circuitos, para termos o número de circuitos, temos que conhecer o número de tomadas totais dos computadores e temos que conhecer também essa limitante. Essa é uma limitante. Né? Uma limitante que recomenda que cada circuito não pode ter mais de 8. Então, dividir por 8. Dividimos por 8. Né? Pontos de utilização. Então, 26 a dividir por 8, obtivemos 4. E paramos aí. Este é 4 pontos de aproximação, porque o resultado sai 3 de alguma coisa. Então, puxamos logo para 4. Puxa sempre para excesso, não se puxa para defeito. Puxa sempre para o excesso. Mesmo que o número de décimos não justifique puxar para o excesso, não podemos puxar, não se puxa para defeito, puxa sempre para o excesso. Número a seguir. E perceber também, como se trata de número, aqui não pode ser decimal. Não? Eu estou a falar isso, vi no teste. Parece que alguns colegas ainda têm dificuldade de percepção, estão a colocar número de luminárias está a ser número decimal, eles estão a deixar número decimal. Então, parece que não estão a compreender o que estão a fazer. Número de luminárias nunca é expresso em décimas. Nunca é decimal, tem que ser um número inteiro. Porque é número de luminária é algo que se pega. Uma luminária, 2, 3, agora vai ter fracionada. Não tem muito sentido lógico, não tem. Por isso eu sempre vos exijo para vocês abandonar o papel. Procurar compreender, quando ler o problema e compreender, viajar para a realidade. O que está a acontecer? O que está a falar? Não é? É assim que se forma o homem novo. O homem novo forma-se saindo do papel. Tem que sair do papel, ler o problema, compreender e relacionar com a prática. Assim facilmente tu irás compreender e facilmente vais crescer. Se te prenderes apenas em satisfazer o docente só para transitar, vais ter muitos problemas para o futuro. Muitos problemas. Então, nesse caso, são necessários 4 circuitos de tomadas de uso geral, né? Tomadas de uso geral para o escritor de computadores. Aqui teria ser para o escritor de computadores, né? Para o
escritor de computadores. Né? Então, basicamente é isso que eu tinha preparado para vocês. Né? É isso que eu tinha preparado para vocês. Eu, depois de mandar esse trabalho aí, né? Mandar esse trabalho, eu gostaria que praticassem, né? Vamos praticar. Eu estou com a ideia de, provavelmente, se eu for a conseguir isso hoje ou amanhã, sou capaz de mandar um TPC, né? Um TPC sobre essa divisão de circuitos, né? Quantos circuitos que vai ter. Mas primeiro vamos fazer um levantamento, vamos fazer um cálculo no técnico inicialmente, vamos encontrar o número de lâmpadas, depois vamos fazer distribuição por cada circuito, né? De tomadas, assim como de iluminação. Então, vamos ter isso num TPC, irão fazer no papel, depois me entregar, né? Então, mais o quê? Nesse TPC não só irá abranger essa matéria, também senti um desconforto em relação ao exercício número 2 do teste. Eu vi que há muitos colegas ainda com dificuldade. Então, eu queria criar uma sessão de aprendizagem. Neste TPC, vai ser usado como uma sessão de aprendizagem. Aqueles que não compreenderam, aqueles que compreenderam, então, procurar encontrar uma plataforma e unificar as ideias. As ideias serem únicas. Compreender o que estamos a errar, o que estamos a acertar. Né? Então, fazendo um TPC. Então, fazendo um TPC, vocês sentirão a necessidade de novo de discutir para tentar trazer o que falhei no texto, o que não falhei no texto. Agora já não é para falhar. Então, eu vou trazer 2 exercícios, um exercício sobre proteção e outro exercício sobre cálculo de número de circuitos. Né? O objetivo é saber calcular o número de circuitos. Né? Calcular o número de luminárias, mas a intenção final, as perguntas virão saber calcular, saber distribuir, garantir uma distribuição, como vimos aqui, não foi avaliado, vai ser avaliado no TPC, garantir uma distribuição, empregando aquelas fórmulas, assim como calcular o número de circuitos, quantos circuitos serão necessários para o compartimento que iremos aqui nos debruçar sobre ele. Não sei se a turma está em linha. Estão a compreender? A turma está em linha? Sim. Então, eu fico depois por mandar esse TPC. Eu depois de fazer, de mandar para o grupo, então o grupo depois vamos baixar, vamos fazer. E na terça-feira vamos me entregar, enquanto depois também aproveitam apreciar os nossos resultados do texto. O texto já está corrigido. Por acaso, algumas pessoas não se deram muito bem e as outras deram-se mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu vi que muitas pessoas falharam no número 2. Né? Número 2. São muitos que falharam no número 2. Nem tinham ideia, limitavam por somar de forma independente. Como vai somar de forma independente? Se são cargas da mesma família, são motores, são cargas da mesma família. Né? Então tem um tratamento conjunto. Vimos isso. Eu estava, há uma estudante que estava a conversar comigo, já não lembro quem foi, mas eu estava a explicar que o mesmo que devia ter sido feito para motores, é o mesmo que vínhamos fazendo, por exemplo, para máquina de climatização. Fazíamos isso. E fiz a questão de partilhar a conversa no grupo. Não sei se vocês tiveram acesso à conversa, mas eu fiz a questão de partilhar a conversa no grupo, para tentar ver como é que eu explico, como é que eu fiquei convencido que vocês estão a par. É porque calculamos áreas, fizemos o cálculo da potência mínima de iluminação, potência mínima de climatização. O procedimento que fazíamos no fim do dia é o mesmo, onde nós punhamos potência instalada de iluminação e tomada. Aqui é igual. Fator de utilização, vezes fator de simultaneidade, vezes o quê? Punhamos dentro de parênteses, multiplicávamos densidade de carga. Depois somávamos, né, multiplicávamos por uma soma das áreas. Quando nós multiplicamos por uma soma das áreas, estamos a assumir que as áreas são diferentes. Se as áreas fossem iguais, íamos só somar quantas áreas são. Íamos multiplicar por uma constante. Mas por reconhecer que cada compartimento tem a sua área e as áreas são diferentes, aí nós multiplicávamos, né? Punhamos densidade e multiplicávamos por uma soma de áreas. Não é? Compreende isso, estou a abordar? Então, eu pensei que
estivéssemos eventualmente na mesma onda de ideia, né? Na mesma... Docente, deixa eu interromper. Nós temos uma aula daqui a 1 minuto. O docente não vai fazer controle das presenças, não, depois acabamos atrasando a próxima aula. Tá bem, tudo bem. Mas tudo bem. Agora só vamos chamar aqueles que não estiveram na primeira sessão. A senhora Simone já está presente? Continua em falta, Simone. Ok, tudo bem. A senhora Dulce é uma das senhoras que tem vindo a faltar também. A senhora Dulce está à linha. Está presente? Não que tenha tido falta no primeiro tempo. No primeiro tempo. Não que tenha tido falta no primeiro tempo. Sim. Deixa eu confirmar só. Tudo bem. Então, os restantes são presentes todos, né? Vou fazer uma simulação. Sim. A Mini está presente? Presente. Ok. Isa, está presente? Estou sim. Tá. Mirla, está presente? Sim, docente. Kalila, está presente? Só vamos Sim, saber uma docente. amostra, né? Tatiana. Tatiana, está? Docente, estou aqui. Está bem. Yuran? Presente, docente. Tudo bem. Então, eu só tirei alguns elementos como amostra, só para simplificarmos, né, a nossa atividade. Então, vou assumir que todos que estiveram no primeiro tempo também estiveram no segundo tempo. Então, pronto, estudantes, eu quero desejar votos de continuação de bons estudos. Eu fico por mandar o TPC, não é? Terão que fazer, não é? Vão treinar. Presente, docente. Uma folha assim, uma folha não oficial, vão treinar uma folha não oficial. Então, na segunda-feira, vão transcrever para uma folha oficial. E depois terão que me passar a tal folha oficial, né? Isso já na terça-feira, né? Terça-feira vamos passar a tal folha oficial. Pode ser assim, turma? Pode ser? Pode ser, docente, pode ser. Desde que não... Docente não manda TPC muito tarde, tipo domingo, assim. Deve ser hoje até a noite, até hoje à noite seria bom. Tá bem, vou fazer esse esforço. Andei meio atarefado, mas vou fazer esse esforço. E até a noite eu mandar o trabalho. Tá bem? Então, prontos. Eu desejo continuação de bons estudos e um bom fim de semana. Obrigado pela atenção dispensada.